Olá para todos e vamos a mais um estudo. Deus e Jesus, ou Deus Pai e Cristo, são iguais em que sentido? Cremos que Deus Pai e Jesus é Deus na mesma essência, são iguais em divindades e Cristo não tem corpos iguais? Se você não entende isso, assista esse vídeo que eu vou explicar. Jesus disse para a mulher samaritana que Deus é espírito. João 4, verso 24. Se referindo ao Deus Pai, ele é espírito. Jesus hoje não é espírito. Jesus era espírito antes de vir à Terra e se encarnar. Então ele veio na forma humana como nós. João 1, verso 14 diz: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Verbo é palavra. Jesus é a palavra de Deus personificada. Deus se revelou ao homem através de Cristo. O fato de Deus ser espírito indica que ele não é um corpo físico limitado ao tempo e ao espaço. Hoje, Espírito é somente Deus Pai, os anjos celestiais, o diabo e os demônios. Estes serão espíritos para sempre e nunca mudarão. Embora Deus também seja espírito, mas só Deus, como espírito, tem os atributos da divindade: onisciência, onipresença e onipotência. Pois embora os demais anjos e demônios sejam espíritos, mas são seres criados por Deus e não são divindades. Deus é uma divindade. Se ele fosse criado, não seria Deus. Deus é o Criador. Os outros anjos são criaturas e não têm os atributos da divindade. Jesus, podemos dizer que foi uma exceção. Jesus era espírito no céu e depois que se fez carne, não voltou ao céu como espírito, mas com corpo glorificado, como todo salvo também será. Teremos um corpo semelhante ao de Cristo no céu. Por isso que ele veio à Terra, para abrir caminho, para que tenhamos na eternidade um corpo semelhante ao dele. Filipenses 3, verso 20 e 21, lá diz: Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Agora veja, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Veja bem, transformará o nosso corpo, o meu, o seu, o nosso, o de Paulo, para ser conforme o seu corpo. O salvo no céu terá um corpo glorificado igual ao de Cristo. Jesus se fez homem, como nós, para morrer em nosso lugar. Era preciso se tornar homem, como nós, para sentir e passar aquilo que passamos e sentimos. Quando foi gerado, se tornou corpo, alma e espírito como nós. Ele foi como nós. Foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de uma mulher virgem para não herdar a natureza pecaminosa que herdamos de Adão. Aí está a natureza. E por isso, aí está a diferença de Cristo e nós. E por isso Jesus não cometeu pecado. Ele não podia nascer com a natureza do pecado que nós temos, que herdamos de Adão. Por isso ele teve que ser gerado desta forma, não da relação sexual homem e mulher. Salmo 51, verso 5, Davi disse: Em iniquidade eu fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Está aí.
O ser humano, todo ser humano nasce com a natureza do pecado que herdou de Adão. E Jesus não herdou esta natureza, porque ele não nasceu como nós. Ele não veio de Adão. Jesus não veio de Adão como nós viemos. Por isso que temos a natureza pecaminosa, porque viemos de Adão e Jesus não veio de Adão. Por isso ele não tem a natureza pecaminosa. Jesus foi tentado, mas não como nós. Nós somos tentados de dentro para fora. O nosso coração deseja, porque temos uma inclinação pelo pecado. Jesus foi tentado de fora para dentro, foi induzido a pecar, mas não pecou. Como diz, em tudo foi tentado, mas não pecou. Tentado de fora para dentro. Exemplo, quando o diabo ofereceu os reinos deste mundo para Jesus. O diabo tentou induzir Jesus a pecar, induzi-lo à tentação, quando foi tentado pelo diabo. Quando Jesus estava nos últimos momentos de vida, ele entregou o Espírito. Ele disse: está consumado. E veja que quando Estevão estava sendo apedrejado, ele disse: Senhor Jesus, receba meu espírito. Da mesma forma que Jesus entregou o Espírito ao Pai. E Estevão entregou o Espírito a Cristo. Espírito aqui não é somente o sopro de vida, como ensinam duas seitas religiosas, que eu não vou citar o nome. Jesus ressuscitou com o corpo glorificado. Foi assim que ele se apresentou aos seus discípulos após a ressurreição. Os discípulos temiam, quando viram Cristo, que estavam vendo um espírito. E Jesus disse para que eles não tivessem medo e mandou tocar no seu corpo, porque espírito não tem carne e nem osso. Veja o que Jesus disse. Lucas 24, 39. Jesus disse: Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho. Então fica claro que Jesus, quando ressuscitou, não era espírito, mas corpo glorificado. O seu espírito foi a Deus, mas quando ele ressuscitou com o corpo glorificado. E é assim que será todo salvo no céu. Todos nós. Somente Jesus ressuscitou para a vida eterna. Por enquanto, só ele e mais ninguém. Quando todos os salvos ressuscitarem, vai ser a união de corpo, alma e espírito. E terá um corpo glorificado, semelhante ao que Cristo tem, passou a ter na sua ressurreição. Tudo que Jesus passou, nós vamos passar pelo mesmo processo. Jesus passou por todo este processo, nascer e morrer como homem, para que pudéssemos ter vida eterna, porque o homem é pecador. O salvo passa por este mesmo processo, nasce e morre, e no dia da ressurreição irá ressuscitar com o corpo glorificado, semelhante a esse que Cristo ressuscitou. Jesus veio fazer aquilo que o homem não foi capaz de fazer, por ser pecador. Pagou o preço em nosso lugar para que tenhamos um corpo semelhante ao dele na eternidade. É salvação pela graça, pelo favor imerecido, pelo favor de Cristo pagar pelos nossos pecados, sofrer a pena que nós deveríamos pagar. Então, na ressurreição, todos ressuscitarão com o corpo semelhante ao de Cristo. Paulo disse em 1 Coríntios 15, verso 20, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Ou seja, primeiro, ele foi o primeiro a ressuscitar. E por enquanto, só ele. E no verso 23, Paulo disse, primeiro Cristo e os que são de Cristo na sua vinda. No momento, só Cristo ressuscitou com o corpo glorificado. Nem Maria, do catolicismo, e nem Moisés,
do Adventismo, somente Cristo. E todos os salvos no dia da ressurreição dos mortos, todos, simultaneamente, ressuscitarão com o corpo igual de Cristo.